mente e consciência. Uma das mais importantes consequências filosóficas dessa nova compreensão da vida é uma concepção inaudita da natureza da mente e da consciência, que finalmente supera o dualismo cartesiano entre mente e matéria. No século XVII, René Descartes baseou sua concepção da natureza numa divisão fundamental entre dois domínios, independentes e separados. O da mente, a coisa pensante, res cogitans, e o da matéria, a coisa extensa, res extensa. Essa cisão conceitual entre mente e matéria tem assombrado a ciência e a filosofia ocidentais há mais de 300 anos. Depois de Descartes, os cientistas e os filósofos continuaram a conceber a mente como uma espécie de entidade intangível. E foram capazes de imaginar como essa coisa pensante poderia relacionar-se com o corpo. Embora os neurocientistas saibam desde o século XIX que as estruturas cerebrais e as funções mentais estão intimamente ligadas, a exata relação entre a mente e o cérebro permanece misteriosa. Ainda em 1994, data recente, os organizadores de uma antologia chamada A Consciência na Filosofia e na Neurociência da Cognição tiveram de declarar francamente em sua introdução: muito embora todos concordem que a mente tem algo que ver com o cérebro, ainda não há consenso generalizado quanto à natureza exata dessa relação. O avanço decisivo da concepção sistêmica da vida foi o de ter abandonado a visão cartesiana da mente como uma coisa. E de ter percebido que a mente e a consciência não são coisas, mas processos. Na biologia, esse novo conceito da mente foi desenvolvido durante a década de 1960 por Gregory Bateson, que usou o termo processo mental, independentemente por Humberto Maturana, que centrou sua atenção na cognição, o processo de conhecimento. Na década de 1970, Maturana e Francisco Varela ampliaram a obra inicial de Maturana.
e transformaram-na numa teoria plenamente formada que se tornou conhecida como a teoria da cognição de Santiago. No decorrer dos últimos 25 anos, o estudo da mente a partir dessa perspectiva sistêmica floresceu. E tornou-se um grande campo interdisciplinar de estudos, chamado de ciência da cognição. Que transcende as estruturas tradicionais da biologia, da psicologia e da epistemologia. A teoria da cognição de Santiago, a ideia central da teoria de Santiago é a identificação da cognição, o processo de conhecimento com o processo do viver. Segundo Maturana e Varela, a cognição é a atividade que garante a autogeração e a autoperpetuação das redes vivas. Em outras palavras, é o próprio processo da vida. A atividade organizadora dos sistemas vivos, em todos os níveis de vida, é uma atividade mental. As interações de um organismo vivo, vegetal, animal ou humano com seu meio são interações cognitivas. Assim, a vida e a cognição tornam-se inseparavelmente ligadas. A mente, ou melhor, a atividade mental, é algo imanente à matéria em todos os níveis de vida. Essa é uma expansão radical do conceito de cognição e, implicitamente, do conceito de mente. De acordo com essa nova concepção, a cognição envolve todo o processo da vida. Inclusive a percepção, as emoções e o comportamento. E nem sequer depende necessariamente da existência de um cérebro e de um sistema nervoso. Na teoria de Santiago, a cognição está intimamente ligada à autopoiese, a autogeração das redes vivas. O sistema autopoiético é definido pelo fato de sofrer mudanças estruturais contínuas. Ao mesmo tempo que conserva o seu padrão de organização em teia. Os componentes da rede continuamente produzem e transformam uns aos outros e o fazem de duas maneiras distintas.
A primeira espécie de mudança estrutural é a de autorrenovação. Todo organismo vivo se renova constantemente na medida em que suas células se dividem e constroem estruturas na medida em que seus tecidos e órgãos substituem suas células num ciclo contínuo. Apesar dessa mudança permanente, o organismo conserva a sua identidade global, seu padrão de organização. O segundo tipo de mudança estrutural no sistema vivo é aquele que cria novas estruturas, novas conexões da rede autopoiética. Essas mudanças que não são cíclicas, mas seguem uma linha de desenvolvimento, também ocorrem continuamente, quer em decorrência das influências ambientais, quer como resultado da dinâmica interna do sistema. Segundo a teoria da autopoiese, o sistema vivo se liga estruturalmente ao seu ambiente. Ou seja, liga-se ao ambiente através de interações recorrentes, cada uma das quais desencadeia mudanças estruturais no sistema. A membrana celular, por exemplo, assimila continuamente certas substâncias do ambiente para incorporá-las ao processo metabólico da célula. O sistema nervoso de um organismo muda o seu padrão de ligações nervosas a cada novo estímulo sensorial. Porém, os sistemas vivos são autônomos. O ambiente só faz desencadear as mudanças estruturais, não as especifica nem as dirige. Essa acoplagem estrutural, tal como a definem Maturana e Varela, estabelece uma nítida diferença entre os modos pelos quais os sistemas vivos e os não vivos interagem com o ambiente. Quando você dá um pontapé numa pedra, por exemplo, ela reage ao pontapé de acordo com uma cadeia linear de causa e efeito. Seu comportamento pode ser calculado por uma simples aplicação das leis básicas da mecânica newtoniana. Quando você dá um pontapé num cachorro, a situação é totalmente diferente. Ele reage ao pontapé com mudanças estruturais que dependem da sua própria natureza e do seu padrão não linear de organização. Em geral, o comportamento resultante é imprevisível.
À medida que o organismo vivo responde às influências ambientais com mudanças estruturais, essas mudanças, por sua vez, alteram o seu comportamento futuro. Em outras palavras, o sistema que se liga ao ambiente através de um vínculo estrutural é um sistema que aprende. A ocorrência de mudanças estruturais contínuas provocadas pelo contato com o ambiente seguidas de uma adaptação ou aprendizado e um desenvolvimento também contínuos, é uma das características fundamentais de todos os seres vivos. Em virtude da acoplagem natural, da acoplagem estrutural, podemos qualificar de inteligente o comportamento de um animal? Mas jamais aplicaríamos esse termo ao comportamento de uma rocha. À medida que continua interagindo com o ambiente, o organismo vivo sofre uma sequência de mudanças estruturais. E com o tempo acaba por formar o seu próprio caminho individual de acoplagem estrutural. Em qualquer ponto desse caminho, a estrutura do organismo sempre pode ser definida. Como um registro das mudanças estruturais anteriores e, portanto, das interações anteriores. Em outras palavras, todos os seres vivos têm uma história. A estrutura viva é sempre um registro dos desenvolvimentos já ocorridos. Ora, como a estrutura de um organismo constitui um registro das mudanças estruturais anteriores, e como cada mudança estrutural influencia o comportamento futuro do organismo, segue-se daí que o comportamento do organismo vivo é definido por sua estrutura. Segundo a terminologia de Maturana, o comportamento dos sistemas vivos é determinado pela estrutura. Essa noção de determinismo estrutural lança nova luz sobre o antiquíssimo debate filosófico acerca da liberdade e do determinismo. Segundo Maturana,
O comportamento do organismo vivo é, de fato, determinado. Porém, não é determinado por forças exteriores, mas pela estrutura do próprio organismo. Uma estrutura formada por uma sucessão de mudanças estruturais autônomas. Assim, o comportamento do organismo vivo é ao mesmo tempo determinado e livre. Os sistemas vivos, portanto, respondem autonomamente às perturbações do ambiente. Respondem a elas com mudança na sua própria estrutura, ou seja, com um rearranjo do padrão de ligações da sua rede estrutural. Segundo Maturana e Varela, nenhum sistema vivo pode ser controlado, só pode ser perturbado. Mais ainda, o sistema vivo não especifica somente as suas mudanças estruturais. Especifica também quais são as perturbações do ambiente que podem desencadeá-las. Em outras palavras, o sistema vivo conserva a liberdade de decidir o que perceber e o que aceitar como perturbação. É essa a chave da teoria da cognição de Santiago. As mudanças estruturais do sistema constituem atos de cognição. Na medida em que especifica quais as perturbações do ambiente que podem desencadear mudanças. O sistema especifica a extensão do seu domínio cognitivo. Ele produz um mundo, nas palavras de Maturana e Varela. A cognição, portanto, não é a representação de um mundo que existe independentemente e por si, mas antes a contínua produção de um mundo através do processo do viver. As interações do sistema vivo com o seu ambiente são interações cognitivas, e o próprio processo do viver é um processo de cognição. Nas palavras de Maturana e Varela, viver é conhecer. À medida que o organismo vive segue o seu próprio caminho de modificação estrutural, cada uma das mudanças que compõem esse caminho corresponde a um ato cognitivo
que significa que o aprendizado e desenvolvimento não passam de dois lados da mesma moeda. A identificação da mente ou cognição com o processo da vida é uma ideia nova na ciência. Mas é uma das intuições mais profundas e arcaicas da humanidade. Nos tempos antigos, a mente racional humana era vista como apenas um dos aspectos da alma imaterial ou espírito. Nas línguas antigas, tanto a alma quanto o espírito eram descritos pela metáfora do sopro vital. As palavras para alma em sânscrito, atma, em grego, psique, em latim, anima, significam todas elas sopro. O mesmo vale para as palavras que significam espírito, em latim, spiritus, em grego, pneuma, e em hebraico, roale. Também elas significam sopro. A antiga ideia comum a todas essas palavras é a de que a alma ou o espírito são o sopro da vida. Do mesmo modo, o conceito de cognição na teoria de Santiago vai muito além da mente racional, na medida em que inclui todo o processo do viver. A comparação entre a cognição e o sopro vital parece ser uma metáfora perfeita. Para melhor compreender e avaliar o avanço conceitual que a teoria de Santiago representa, vamos voltar à espinhosa questão da relação entre mente e cérebro. Na teoria de Santiago, essa relação é simples e clara. A caracterização cartesiana da mente como coisa pensante é abandonada. A mente não é uma coisa, mas um processo. O processo de cognição identificado com o processo do viver. O cérebro é uma estrutura específica através da qual se dá esse processo. A relação entre mente e cérebro, portanto, é uma relação entre processo e estrutura. Além disso, o cérebro não é a única estrutura através da qual opera o processo de cognição. Toda a estrutura do organismo participa do processo cognitivo, quer o organismo tenha um cérebro e um sistema nervoso superior, quer não.
minha opinião, a teoria da cognição de Santiago é a primeira teoria científica a superar a cisão cartesiana entre mente e matéria. E por isso terá consequências das mais momentosas. A mente e a matéria já não parecem pertencer a duas categorias diferentes. Mas podem ser concebidas como dois aspectos complementares do fenômeno da vida: processo e estrutura. Em todos os níveis da vida, a começar com o da célula mais simples, a mente e a matéria, o processo e a estrutura, acham-se inseparavelmente unidos. As conexões ocultas Fritjof Capra